Olá, aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório, comigo mais uma vez o nosso amigo Alcir Almeida, e hoje nós vamos dar início ao estudo da Lei do Progresso. Pergunta-se, o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Vamos comentar isso daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje a gente vai começar a conversar sobre esse assunto extremamente interessante, que é o progresso. Como é que o Espiritismo entende progresso e como é que isso se encaixa no grande plano divino. E de que progresso que nós estamos falando, né, Almeida? Certo. Progresso material, progresso espiritual, ambos. Econômico, social. Progresso econômico, social, intelectual. Psicológico. Tudo. Almeida, esse tema ele está no capítulo 8º do livro 3º, O Livro dos Espíritos, intitulado Lei do Progresso. E o primeiro subtema desse tema é estado natural. E a pergunta 776, na pergunta 776, o Kardec faz exatamente essa pergunta. Estado natural e lei natural é a mesma coisa? Dava para a gente... Sério, isso aqui sim, dá para a gente conversar uns 3 programas. Porque quando você estuda direito, eu já tive a oportunidade de fazer algumas cadeiras, você fala sobre a lei natural, sabia? É, né? Estuda-se a lei natural como sendo Tem um direito natural também, não tem? Se existe uma lei natural, teria que ter um direito natural. Pois é. Entende? Porque tudo que você... tem direito civil, é porque tem uma lei civil. Tem um direito penal, porque tem uma lei penal. E assim vai. Se você tem uma lei natural, tem um direito natural. E eu não vou entrar nesse capítulo, porque dá uma discussão filosófica profunda, extensa e envolvente. Envolvente mesmo. Filosoficamente tem uma discussão incrível aí. Mas vamos ficar só aqui no... não estamos falando disso, tá, gente? Não estamos falando disso. Nós estamos falando de estado natural das coisas e uma lei natural. Quando a gente está falando de estado natural, estado natural e lei natural não é a mesma coisa, estado natural é o estado que as coisas existem, que as coisas estão antes de toda e qualquer interferência de uma inteligência externa àquele processo, né? E quando a gente está falando isso em termos espíritas, é quando o homem não está metendo a mão, porque nós sabemos da literatura que, na verdade, o estado natural ele existe em função dos grandes engenheiros siderais, dos auxiliares mais próximos da criação. Existe uma causa inteligente envolvendo esse estado natural. Para nós, seres humanos, parcos e ignaros, é quando o homem não mexeu. Então, o estado natural é isso. É como as coisas são deixadas às suas próprias mãos. Originalmente, sem a interferência humana. Lei natural, por outro lado, esquecendo aquela introdução do direito, lei natural, dentro do Espiritismo, existe. Existe um conceito de lei natural, que são as leis divinas. Né? As leis naturais. São as leis naturais, é a lei que existe na natureza. As leis de Deus, também chamadas assim. As leis divinas, né? As leis de Deus. Então, para resumir bem, para a gente não ficar dando muito spoiler, é isso. Estado natural é como as coisas estão, sem a interferência humana, e lei natural são as leis divinas, estabelecendo as coisas nesse estado natural. Quando você começou a falar, eu lembrei das minhas aulas de geografia lá na Universidade Federal de Pernambuco. Bom, primeiro vamos estabelecer o conceito, né? Porque quem estuda geografia começa por aí, né? O que é o ambiente natural,
ou o ambiente geográfico ou antropomorfizado, Boa. né? Então, o ambiente natural é isso. Por isso que eu lembrei, é o ambiente original, quando o homem não meteu a mão Não ainda. meteu a mão humana, ainda não Tá tem aí. essa causa inteligente humana agindo. E a resposta diz exatamente isso, Almeida, Uhum. que não. Estado natural e lei natural não são a mesma coisa. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Uhum. É interessante isso. E É, aqui tem a lei divina está aí justamente para estabelecer condições para que nós, criação divina, evoluamos. Exato. A gente pode dizer também de outro jeito, nós já falamos tudo, apenas dizendo de outra maneira. Deus nos entrega o produto da sua criação originalmente, define as leis e nos dá as condições para que nós transformemos aquilo e adequemos à necessidade evolutiva do ser. E o Kardec fez um comentário nessa resposta, Almeida, Uhum. quando ele diz assim: o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Então nós, a humanidade hoje, ela já não está no seu estado natural. Não. Já houve um progresso, uma mudança, uma transformação. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe do seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei, a lei natural. Veja que essa resposta, ela causa alguma polêmica, né? Uhum. Porque ainda aqui no nosso espiritismo está dito que na doutrina espírita todos os atos somos responsáveis por ele. No estado natural das coisas há um equilíbrio. Quando nós estamos intervindo nesse estado natural, e como você muito bem lembrou, antropomorfizando-o, a gente está alterando o estado natural. Nós somos corresponsáveis a partir Quebrando dali. aquele equilíbrio que havia, né, Nós tiramos aquele equilíbrio. Cabe a nós estabelecer um novo equilíbrio. Exatamente. O que não quer dizer que nós vamos deixar as coisas, nós não vamos... não, a gente não pode explorar a floresta. Não, a floresta está lá, ela não pode ser tocada. Espera aí, também não é isso. A gente, se for mexer lá, a gente tem que ter equilíbrio, sabedoria, inteligência para fazer as coisas funcionarem. Mas aqui havia uma cobertura verde, nós retiramos e quebramos o ciclo das águas. A chovia ia para o lençol freático e aos poucos o lençol devolvia pelas fontes para formar os rios, os cursos de água. Ora bola, se eu retirei a cobertura, a água chove, bate e sai. Né? Não dá tempo dela ser absorvida, causa erosão. Isso é apenas um exemplo, tá, gente? Então a gente tem que estabelecer equilíbrio. A gente tem que ter sabedoria. Não é que a gente não possa mexer, mas se for mexer, tem que ter a sabedoria de manter equilíbrio. Mas o interessante, Almeida, por isso que é tão importante se estudar o Livro dos Espíritos. Recentemente, nós, no programa anterior, nós acabamos de fazer, ou melhor, não foi no programa anterior, foi algumas semanas atrás, nós estávamos estudando a lei de destruição e as suas transformações naturais. Isso. Natural, que eu digo, é natural que haja transformação. Sim. E como Deus capacita-nos, os seres humanos, de inteligência para que nós busquemos
esse ponto de equilíbrio, esse novo ponto de equilíbrio que tenha sido o anterior, mexido por nós. E você lembrou uma coisa muito bem. A natureza bruta, ela existe para servir a humanidade. É claro, se o ser humano for lá, destruir tudo e vida que segue, ele quebrou um equilíbrio, não encontrou outro equilíbrio e ele vai sofrer as consequências disso. Agora, isso não significa que a natureza se torne imexível, que ninguém pode tocar. Não, precisamos tocar. Mas nós precisamos, ao tocá-la, devolver um equilíbrio que não seja exatamente ao original, ao natural, mas um novo equilíbrio que atenda tanto às necessidades da natureza, que não deixe de atender às necessidades evolutivas do ser humano. E Deus, ele sempre nos dota dessa capacidade. A questão é quando essa capacidade de buscar esse equilíbrio acaba se corrompendo em vista de interesses imediatos. É aquela coisa. Existe um conceito em ciência política muito interessante, que é o compromisso intergeracional. Quando você interfere num sistema natural qualquer, você está sacando em cima de um crédito que é do seu filho, que é do seu neto. Uhum. Se você destrói uma área verde, você retirou dele a oportunidade de usufruir daquela área verde. Que não quer dizer que você não possa mexer, mas você tem que estabelecer um novo equilíbrio para que o teu filho, seu neto, e daqui a pouco você voltando, possa usufruir da mesma qualidade de vida. É isso, Almeida. Vamos na questão seguinte, 777. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Esta resposta, a resposta que aqui está, é de uma sabedoria e também coloca no chão um monte de coisa que se fala por aí. E vocês vão ver, né? A pergunta é, quando a gente vivia nas cavernas, a gente precisava de muito menos. E éramos felizes. E éramos felizes, né? Exatamente. Hoje, no século XXI, nós temos muitas necessidades, nós temos muitos desequilíbrios. Será que não era melhor a gente voltar para as cavernas? A pergunta é essa. Não tinha conta para pagar, não precisava levar carro para a oficina. Não tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar mecânico, não tinha nada disso. Não tinha conta d'água, de luz, não tinha nada disso. Recentemente eu estava numa roda espírita, só pessoas espíritas, e começou essa conversa, né? Porque isso, porque aquilo outro, porque nós precisamos parar, porque o carbono... Eu falei, olha, eu não sei a resposta. Mas eu queria fazer uma pergunta. Ok, nós vamos parar de ter carros para consumir óleo e gasolina e tudo mais. Ok, perfeito, vamos parar de jogar carbono na atmosfera. Mas nós estamos dispostos a voltar ao estado de coisas que viviam os nossos bisavós e tataravós, que viviam numa área cujo raio era 20, 30 quilômetros? Verdade. A pergunta é essa, né? Você vai abrir mão. É muito bonito a gente dizer que vai ser ecológico e tudo mais. Eu repito, eu não sei a resposta, eu só estou fazendo a pergunta. A gente está disposto a viver sem o rapaz da entrega, do delivery, sem ter a possibilidade de andar 30 quilômetros para ir num atacado para comprar algo mais em conta? A gente vai abrir mão de uma vez por ano viajar até a cidade onde nasceram os seus pais para ver seus avós, seus tios, suas tias? Quer seja de carro ou de avião, vamos abrir mão disso? Vamos abrir mão disso porque nós vamos voltar àquele universo, né? É só a gente estudar, cada um estude a história da sua própria família, como seu tataravô, como a sua tataravó vivia. O Almeida,
E você falou isso, eu pensei aqui agora. Vamos E olha abrir que eu ainda não mão, dei a resposta. eu sei, vamos abrir mão do conforto de ir no mercado e comprar 1 quilo de feijão, outro de arroz, para a gente comer, Produzido lá na Bahia ou ou tu vai ter nós... que plantar? Exatamente. Outra coisa, né? Eu tô aqui, né? Eu pelo menos tô com a camisa de algodão. A Ah, sua camisa eu acho que é sintética. não sei. Possivelmente, se for sintético, o seu casaco com certeza tem uma fibra sintética. Nós vamos abrir mão de material sintético cujo petróleo foi produzido na Arábia, que o petróleo foi transformado nessa linha sintética na China e o tecido veio para uma fábrica no interior do Brasil para você usar esse casaco? Nós vamos viver apenas das coisas que são produzidas num raio aí de 100 quilômetros? Vamos voltar a tricotar o algodão para poder fazer a nossa roupa? Tricotar lã, né? A lã? A lã. Tricotar lã, você vai voltar a criar ovelha, porque É aí você verdade. consegue produzir aqui do lado. É isso que nós queremos, né? E aí, entrando na resposta, né? Temos que deixar de ser criança, temos que deixar de ser ingênuos. Ok, o homem das cavernas talvez vivesse mais felizes do que nós. Talvez, mas no curto prazo. E aqui também fala nisso, as crianças são sempre mais felizes que os adultos. E não sabem de nada. Tem um inglês, eu não me recordo aqui agora o nome dele, que diz que a ignorância é fonte de felicidade. Ela é. Eu sei que é um É. sábio inglês do século XVIII, mas não lembro Não lembro quem é o o nome cara, dele. não. Mas se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar o autor. De onde veio aquela frase, a ignorância é sempre uma bênção. É a fonte da felicidade. Por que o homem da caverna era feliz? Não conhecia nada. Ele não sabia o que ele não tinha. Recentemente eu estava vendo um programa, desses programas de streaming, e mostrando uma cultura atual de um país oriental, mostrando uma família que vive da produção de um chá, né? Uhum. Lá numas abas de serra assim, num terreno montanhoso, tal. E eles vivem daquilo. Vende o chá, vende aquela folha e vive daquilo. Consome a própria água, consome a própria carne, consome o próprio alimento, Produz. produz e consome o que gera, o que produz ali Naquela unidade. naquela unidade familiar. Uhum. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eles eram felizes? Felizes, estão ali. Claro, não conhece o outro. Mas uma senhorinha, uma das anciãs lá do clã, falou uma frase que vem ao encontro do que nós estamos comentando. Ela falou o seguinte: a vida aqui é muito boa, mas eu sinto falta de um pouco de conforto. Sim. Nós já chegamos nesse conforto. E voltando à sua pergunta, vamos ter que retornar ao status quo? A pergunta é do Kardec. Vamos abrir Será mão que de não é tudo melhor isso? voltar? E o Espírito da Verdade está dizendo, olha, eu acredito que não. Eu acredito que voltar lá atrás, você está esquecendo, primeiro, que quem estava lá era ignorante, não sabia de nada. É. Você está esquecendo que crianças são sempre mais felizes que os adultos. É Né? verdade. Mas esse é o caminho do progresso? Com certeza não é. E a resposta dos espíritos vai exatamente isso, Almeida. E eles começaram assim: que queres? Que queres, como diria o outro. Que queres? É a felicidade do bruto. Ou seja, lá os homens das cavernas, é a felicidade do bruto. E há pessoas que não compreendem outra felicidade, é só aquilo. É ser feliz à maneira dos animais. Sim, uma onça que acabou de comer um tatuzinho, Tá ela tá morrendo de feliz, felicidade. barriguinha cheia. Né? Uhum. O cãozinho que vê o dono chegando ali, ele saltita de alegria, Uhum. é a alegria dele. Talvez o cãozinho passa o dia todo esperando por aquele momento, e só. E se contenta com aquilo. E os espíritos continuam. As crianças também são mais felizes do que os adultos. Sim. Né? E aí eu lembro mais uma vez daquela frase do Leon Denis, quando ele diz que o espiritismo chegou no momento em que parte da humanidade Uma parte muito pequena da humanidade atingia
uma certa maturidade para compreendê-lo. E depois que a gente atinge essa maturidade, a doutrina já diz, não se retroage. Não Uma ideia tem- que entra na sua cabeça não tem jeito de tirar. Não tira. A criança, depois que cresce, não tem como voltar a ser criança, só na próxima encarnação. Só na próxima. Isso porque a gente não lembra. Vamos à frente, Almeida. Vamos lá. Questão 778. Tem tudo a ver com essa aí, mas vamos lá. O homem, olha aqui, o homem pode retrogradar até o estado natural? Aqui já acabamos de dar spoiler, né? Já Então, deu spoiler, gente. tem como a gente não voltar. tem condição. O adulto não vai, na mesma encarnação, não volta a ser criança, como na sua sacrossanta ignorância, Nicodemos perguntou a Jesus, né? Como é que o homem volta ao útero da É mãe? verdade. Não tem como. Quando Jesus falou que o homem tem que nascer de novo, né? Há de se nascer de novo. Só nascendo de novo é que a gente volta a ser criança. É. Né? A gente não vai voltar a ser ignorante, a gente não vai voltar a ser homem das cavernas, a gente não vai voltar a ser seres humanos caçadores-coletores. Não tem condições. A gente não vai desaprender a plantar. Almeida, até mesmo o nosso instrumento físico não dá conta mais disso. Não. É interessante você falar isso. Naquele livro Evolução em Dois Mundos, ele fala muito sobre isso. Que à medida que o espírito evolui, o corpo também evolui. Exato. Na hora que não comparemos nós a um homem de Neandertal. O Almeida, Neandertal aguentava mais frio, aguentava mais pancada Almeida, não e precisa. tinha mais força. Não precisa ir tão longe. Eu fico lembrando do meu pai. No machado, na enxada o dia inteiro. Olha, meu pai, ele desencarnou com 90 anos de idade. 30 anos atrás, quando ele tinha 60 anos de idade, eu tô com 58. Não se compara, né? Mas nem de longe. Eu hoje, fisicamente, eu não suporto 1/10 da carga de trabalho que ele suportava aos 60 Como anos diz de outro, idade. pega uma enxadinha de 3 libras e vai roçar uma plantação de feijão. Meu amigo, você... 2 horas já pede a ambulância, né? Porque vai sair com os costados tudo torto. A gente sai e faz uma caminhada aí hoje de 40 minutos, 50 minutos, pronto, já acabou o homem, já não tem mais condições, né? Então, e se você for levar isso para o homem de Neandertal, etc, etc, ali eram brutos, ali eram corpos talhados para aquela dificuldade. Sim, para né? aquele ambiente, para usar teu conhecimento de geografia, para aquele ambiente natural, para aquele habitat que era o dele. E não tem como a gente Não. retornar para lá. Não. E a resposta vai dizer isso, Almeida. Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Não tem como a gente voltar atrás. Não. É para frente que se anda. Para frente e para cima, como diria o Buzz Lightyear. Traça ali uma ascendente de 30 graus e Dá motor. dá motor e vai em frente. Não tem como não. Pois é, Almeida, nós estamos começando o estudo da lei de progresso. Nós falamos apenas até agora do estado natural. É interessante, né? Que você está falando lei do progresso. A lei do progresso, ela já era percebida, já era comentada, mas o Espiritismo traz ela para um outro patamar, né? É como se fosse... Não é dogma porque a gente compreende racionalmente, Sim, perfeito. mas ela é uma premissa, né? É um axioma dentro da filosofia espírita, essa nossa percepção do progresso. Tudo progride. Nós, seres humanos, aqueles que nós chamamos animais progridem, as plantas progridem, os minerais, o princípio que ali se encontra de vida também progride. Os planetas progridem, os corpos celestes progridem,
os sistemas solares progridem, as galáxias progridem. E Tudo o na criação progresso, progride. e o progresso ele é tão inerente à criação divina que enquanto você falava eu lembrava de uma frase do Lázaro, que está lá no, se eu não me engano, no capítulo 6 ou capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz Ah, que vocês vão para frente, no chicote ou no nós amor. que somos os guias da humanidade, faremos todos progredirem no duplo esforço do freio e da espora. Não tem escolha. Está aí uma coisa que está fora do nosso livre-arbítrio. Está fora. Por isso que eu digo sempre, O né, e é bom livre-arbítrio dizer, não é absoluto. livre-arbítrio é relativo, não é absoluto. Não Tem é. coisa que não está em nós, não está em nós o direito de escolher. Um deles é o progresso. Tanto que muitos de nós reencarnam obrigatoriamente, porque nada na natureza pode estagnar, pode ficar parado. É como você disse, é para cima e para frente, sempre. Graças a Deus. Almeida, e com isso nós estamos encerrando o estudo do estado natural. No próximo programa, nós vamos continuar estudando a lei do progresso, mas falando agora da marcha do progresso. Vamos olhar a dinâmica da coisa. A dinâmica. E aqui serão várias questões. Por exemplo, o homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Semana que vem, Almeida, você comenta essa pergunta do Kardec. Vamos ficando por aqui? Ficamos. Um abração para vocês que nos assistem pelas mídias sociais da Comunhão. Se vocês gostaram, deem o joinha. Não gostaram, podem reclamar, façam a crítica, digam o que não gostaram, digam o que está fazendo falta. Esse programa é para a gente ver o Livro dos Espíritos, para a gente compreender o que significa em termos de sabedoria, em termos de filosofia, em termos de conhecimento, e o que isso pode e deve transformar o íntimo de cada um de nós. Forte abraço. Muito obrigado, Almeida. Forte abraço a todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau.